Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 308 e também na pergunta 283. Kardec pergunta assim: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros, né? Olha só, se eles podem reciprocamente dissimular seus pensamentos, se eles podem ocultar-se uns dos outros. Agora, nós temos que entender também, né? Que nível de espíritos são esses? Porque nós entendemos que cada caso é um caso e o processo é relativo. E é muito complexo. Por isso que nós não podemos de cara ir afirmando aquilo que a gente não sabe. Olha a resposta dos bons espíritos. Não. Para os espíritos, tudo é patente. Sobretudo, para os perfeitos, podem afastar-se uns dos outros, né? Mas sempre se vêem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. E isso é natural. Vamos pensar da seguinte forma: você acha que todos os seres que vivem nas regiões umbralinas, eles não vivem assistidos e amparados pelos benfeitores espirituais, pelos seus anjos guardiões? Vivem sim. São alimentados, recebem medicamentos. O que quase nem sempre eles conseguem ver os mentores espirituais, devido ao nível vibratório que eles se encontram. Eles quando menos percebem, já se sentem curados de algumas moléstias, porque ingeriram um medicamento sem ver, porque o mentor espiritual dele introduziu pela boca abaixo dele. Sem perceber, ele é retirado daquelas regiões umbralinas e conduzidas até outras regiões melhores, que é aquela que ele se encontrava, sem perceber. A vontade que os bons espíritos têm é de acabar com as trevas, com o mundo espiritual, com o umbral.
Essa é a vontade dos bons espíritos, mas eles respeitam os desígnios das leis divinas. Porque um dia, perguntando para o professor, para o senhor o que significa o umbral? E ele me disse: o umbral, meu filho, é o estado de consciência do indivíduo em processo de evolução. Ah, gente, precisa resposta melhor que essa? O umbral é o estado de consciência do indivíduo em processo de evolução. Semelhante atrai semelhante, gente. Você traz dentro de si o paraíso. Você traz dentro de si o inferno. Depende exclusivamente de você e de mais ninguém. Foi meu pai, minha mãe, meu avô, herança disso. Não. Você que nunca prestou. Ah, mas o meio contamina. Contamina aquele que já nasceu não prestando. Porque aquele que nasceu prestando não permitiu ser contaminado, não. Chico Xavier. Eu vou contar porque isso Geraldinho Lemos já contou. Papaizinho dele, quando percebeu que ele já estava assim, naquele momento assim de visitar o paraíso do Éden, né? Ter o encontro ali com a Eva, né? Comer a pera, maçã, a uva, não sei. Não sei se é uva, se é maçã, se é pera, ou se é abacaxi, ou se é abacate, não sei. Papaizinho de Chico Xavier, vê o Geraldo Lemos falando isso, gente. Não acredita em mim, não. Papai de Chico Xavier levou o Chico Xavier na casa de umas meretrizes. E Chico foi. Só que o Chico pegou um evangelho e pôs dentro do bolso. Para não contrariar o papai dele, ele foi. Chegou lá, o pai dele pegou, assim, arrumou uma meretriz e foi para um quarto dos fundos lá, viu o que Adão tinha comido, né, na época, no Jardim do Éden. Quando o papai de Chico voltou, Chico estava sentado no meio da sala e em volta todas as meretrizes. E Chico fazendo o evangelho no lar, na sala das meretrizes. Ah, gente, pelo amor de Deus. Chico do céu. Se fosse eu, Chico, eu dava um chute no balde e mandava o Itirê embora. É brincadeira. A gente tem que brincar assim para esparecer um pouquinho. Mas olha só a intenção do Chico, né? Então, semelhante atrai semelhante. Depende exclusivamente da pessoa. Olha a outra pergunta, de 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Como eles conseguem distinguir?
Resposta: comprovam sua individualidade pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. O perispírito, o perispírito do espírito mais evoluído é mais diáfano, é menos grosseiro, é menos animalizado, é menos carregado de toxinas materiais. Enquanto o nosso perispírito, ai Jesus amado, você já viu aquele ditado? Vai enterrar o defunto, é um caixão para o corpo e outro para a língua. Mas tá errado isso aí, gente. É um caixão para o corpo, um caixão para a língua, um caixão para o espírito e um caixão para o perispírito. Porque todos se encontram nas mesmas condições. Eu só não concordo com a questão da língua, porque a língua é um instrumento do corpo, que é dirigida pelo espírito. A língua é uma parte do corpo que é muito sagrada. E tem gente que fala assim, é o pedaço de carne que menos presta no corpo. Larga de ser tonto, só. Então, o perispírito do indivíduo é que se distingue. Você consegue se distinguir através do perispírito. Como, por exemplo, você passando próximo a um pântano, que você para e observa, de longe você vê um lírio com a haste de 1 metro de altura, branquinho, aquele aroma gostoso vem em sua mente. É um lírio. Mas o mais importante é que ele ignora o pântano e mostra para todo mundo a sua beleza. Aquilo não é ser orgulhoso e nem egoísta. É nos mostrando que devemos crescer, florir e produzir onde formos plantados. Devemos ser bons em tudo que façamos. Você não tem aptidão a tocar violão? Não. Mas se esforça. Porque se seu papai, sua mamãe quer que você toque violão, aprenda, nem que se for algumas notas lá, meio assim, sabe, todo atrapalhado, só para alegrar o coraçãozinho deles. Não chuta o pé na viola, não. Eu não quero saber disso. Eu quero é tocar piano. Papaizinho e mamãezinha não gosta de piano, ele gosta de violinha, de violão. Então, uma coisa de cada vez, não adianta a gente querer dar salto na evolução. Então, como podem os espíritos, não tendo como comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam, comprovam sua individualidade pelo perispírito,
que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Como faz o corpo entre os homens. Queridos irmãos, quantos homens se preocupam com a saúde, com academias, natações, exercícios, vitaminas, e que ficam fortes energeticamente. Aí você olha do lado assim, tem assim, aquele frangotezinho assim, magrelo, que dormiu fora do galinheiro, dormiu na chuva. E chega de madrugada assim em casa, batendo a cabecinha assim no portão, querendo entrar, mas não tá aguentando, fedendo, pena molhada. Aí quer porque quer entrar, tropeça, cai assim do pescoço, fraquinho. E do lado dentro aquele galão forte. Que é? Que há? Que foi? Ah, seu galo, tá aí, né? Eu tô te esperando aqui. Grodofedo é o nome do galinho. É pequenininho, mas tem nome de grande. Grodofedo. Não é só o nome que é grande ali, entendeu? Então, gente, nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Não adianta nada a pessoa cuidar só do espírito. Ah, meu espírito está fino, ótimo, se o corpo está capengando. E vice-versa. Tem gente que cuida tanto do corpo, como uma atriz no Brasil já casou mais de 50 vezes. Tadinha, às vezes é necessidade, né, assim, de preencher aquele buraco. Todo aquele que não busca preencher o buraco que carrega no peito, usando-se de nosso Senhor Jesus Cristo, ele a vida toda joga caminhões e caminhões de terra dentro daquele buraco e desencarna com aquela cratera aberta. Agora eu posso explicar a você o que é essa esquema de terra? Joga homem naquele buraco, homens e mais homens, bens e mais bens, dinheiro, casa, viagem, carro, família, filhos, e morre na insatisfação, porque faltou Jesus Cristo no teu coração. E vice-versa, o homem também, tá? Não é só mulher, não. Então, antes de nós nos casarmos com alguém, mulher ou homem ou mulher, devemos primeiro nos casar com Jesus. Porque quem casa-se com Jesus se vê preenchido, se vê satisfeito, sabe? Ele não se sente insatisfeito, ele não dá importância a estas fantasias, essas banalidades que existem no mundo. Agora, por que as pessoas andam se separando um mês, 2 meses depois do casamento? Porque eles não se casaram com o principal, que é com Jesus. E como não se casaram com Jesus,
vão para debaixo do mesmo teto, os dois insatisfeitos. Ele interessado no corpo físico dela e ela no corpo físico dele. Ela interessada no dinheiro dele e ele interessado no dinheiro dela. Hora que acaba a beleza física, que você acorda e vê do teu lado um sapo, uma rã, ou uma sanfona, um abacaxi ou um urubu, você dá aquele grito, Jesus amado, o que é isso aqui? E quando acaba também o dinheiro, a pessoa se suicida ou larga um do outro e arruma outro. Porque não casou com Jesus. Porque Jesus preenche todos esses vazios. A pessoa que casa com Jesus primeiro, se vê na resignação, na aceitação, na humildade, na paciência e assim sucessivamente. Não é verdade, gente? Então, a importância de distinguir, né? De distinguir essas mensagens do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que muitas pessoas estudam o Livro dos Espíritos, mas passa por cima, não raciocina. Tá bom, mas podia ser melhor aproveitado. Como surgirá pessoas que virão futuramente fazer melhor do que eu aqui, nós, é lógico, a equipe espiritual, estamos fazendo. Isso não é tudo, porque o livro do Espírito são parábolas, e por mais que durante toda a eternidade você fale sobre, você nunca há de chegar ao fim, porque o livro dos Espíritos é como Deus. Não teve começo e não tem fim. Mas o livro dos Espíritos teve começo? Não teve. Por que o livro dos Espíritos não teve começo? Nós é que nos tornamos imortais. Porque você sabia que nós não éramos eternos, né? Nós nos tornamos imortais. Eterno Deus, que não teve começo. Nós nos tornamos eterno depois que fomos por ele criados. O livro dos Espíritos é eterno. Meu Deus do céu, agora acabou de ficar doido. Vou tentar te explicar. Sabe por que o livro dos Espíritos é eterno? Porque na primeira pergunta do livro dos Espíritos, pergunta-se: que é Deus? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aquela pergunta fechou tudo. Aquela pergunta resumiu tudo nesse tratado, nesta obra. Aquela pergunta veio nos dizer: esta obra é eterna, tanto quanto Deus. Essa obra faz parte das leis de Deus. Essa obra faz parte dos desígnios das leis de Deus. Imutável. Não é obra do homem. É obra daqueles que viveram na terra e que vieram de outros planos, convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a ajudar Hipólito e Leão Denizar de Rivail. Vamos ao próximo vídeo.